Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma conferência do evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante esse período de isolamento sobre os projetos de pesquisa e também trabalhos relacionados à Covid durante esse tempo. Hoje o tema da nossa palestra é o punitivismo prisional no Brasil, debate sociológico e modelagem matemática, que vai ser apresentada pelo professor Dr. Vinícius Pinheiro Israel, do qual eu já queria muito agradecer a participação dele e também, enfim, toda a disponibilidade em contribuir com a gente. Antes de passar a palavra ao professor Vinícius, eu queria dar algumas instruções gerais. Todos estão com os microfones desligados e a gente pede que assim se mantenham esses microfones para evitar qualquer tipo de ruído durante a fala do professor Vinícius. Ao final, então, da nossa apresentação, a gente vai abrir espaço através do chat para quem quiser fazer algum tipo de comentário e alguma pergunta também. E aquelas pessoas que desejarem certificado de participação podem colocar o nome e o e-mail no chat, que a diretoria de pesquisa vai providenciar o certificado de participação. Eu já queria aproveitar e divulgar a nossa agenda da semana que vem. Então, na terça-feira, nós vamos ter o professor Dr. Rossano Pecoraro, que vai falar Assim Falou a Covid-19, a filosofia e a narrativa de como um vírus mudou a sociedade. E isso na terça-feira, dia 23, às 14 horas. E na sexta-feira, 26 de junho, 14 horas, o professor Dr. Rodolfo de Almeida Lima Castro, do Instituto de Saúde Coletiva, vai falar sobre a importância da avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde de medidas de desfecho relatadas pelo paciente em pesquisa. Eu, então, queria passar a palavra ao professor Vinícius. O professor Vinícius é professor do Departamento de Métodos Quantitativos da Escola de Matemática, possui doutorado em Sociologia e Estatística, com mestrado em Informática na área de Métodos Numéricos e graduação em Matemática e em Ciências Sociais. Tem experiência em áreas multidisciplinares do conhecimento, na área de matemática, com ênfase em matemática aplicada e estatística, e vem atuando nos temas de processos de difusão, equações diferenciais estocásticas, probabilidade, mercado de opções. Na área de ciências sociais, vem estudando conceitos de teoria política como justiça, cidadania, liberdade e igualdade, e vem trabalhando com isso em aplicações de modelos estatísticos em dados sobre violência, punição e criminalidade. Professor Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela tua colaboração e passo a palavra para a tua palestra. Bom, agora acho que está me ouvindo, está ok? Então, primeiro eu queria agradecer estar participando aqui desse evento. Eu acho que essas palestras são muito importantes, né, nesse período que a gente está vivendo. E eu fiquei muito animado. Também queria agradecer a professora Eliane Ribeiro por sugerir minha apresentação. Eu acho que essas atividades que a universidade faz são muito importantes, né? A universidade ela não está parada, ela nunca esteve parada. E a gente não está podendo dar aula, mas pelos meus colegas, o que eu vejo, o pessoal está produzindo no meio dessa confusão toda, fazendo projeto, enviando trabalhos. Então, eu queria começar chamando a atenção de que a universidade está trabalhando, ela está funcionando, e a gente vai achar um jeito de atender essas aulas que os alunos precisam. Então, e também me acostumar com esse meio de falar para o computador, que ele é meio estranho. Deixa eu compartilhar minha tela. E também falar que o que eu vou apresentar hoje é resultado da minha tese de doutorado em Sociologia, que eu defendi ano passado. E essa tese ela foi contemplada com o prêmio, né, de melhor tese do IESP-UERJ. Então, o que eu escrevi na tese e os resultados, eles abrem um campo de pesquisa no punitivismo brasileiro. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e abrir para as pessoas participarem, né? Vou tentar não me estender muito, não vai dar para falar tudo que a gente conseguiu produzir. Vou tentar aqui compartilhar a tela, mas antes de começar propriamente no meu trabalho, a gente está passando por um momento de ebulição social no que se refere à questão racial, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, para motivar um pouco, eu queria começar com isso.
e começar, às vezes eu fico pensando como é que eu vou dar entrada nesse meu tema de pesquisa de maneira que eu não seja muito agressivo com as pessoas, porque é um tema muito forte, ele é muito violento, ele gera muitas paixões e, dados os acontecimentos dos últimos tempos, é difícil não chocar as pessoas, né? O último caso do George Floyd, né, que foi assassinado em 25 de maio, é um dos múltiplos casos que acontecem nos Estados Unidos. Antes dele, eu acho que vocês vão conseguir ver aqui, eu já vou compartilhar essa tela aqui. Vocês devem lembrar desse caso, que é o caso do Eric Garner, que ele foi assassinado em 17 de julho de 2014. E eu não vou passar a cena, eu acho que a gente não merece ver essas coisas, mas só para a gente ter uma ideia de como é que foi a reação violenta do cara que foi assassinado na rua pela polícia. Então, esse caso que chamou o mundo já faz, sei lá, 6 anos, quase 6 anos, e o caso do Floyd recentemente, você vê que a mídia ela não trata um ponto central dessa questão desses assassinatos e da questão racial, que é a questão do sistema prisional. Se vocês acompanharam as reportagens, né, da Globo News, não fala que esses caras eles passaram pelo sistema prisional em estados que são altamente punitivistas. E o crime que eles fizeram, bom, o George Floyd, todo mundo lembra que ele foi preso e foi morto porque ele estava trocando uma nota de $20 falsa. Esse foi o crime que gerou a morte dele. E esse caso que vocês estão vendo na tela aí, o crime que ele cometeu foi vender cigarro sem ter pago a taxa do cigarro. Então esse cara aí, ele foi preso por, e múltiplos casos foram presos por motivos banais, né? Então, essa questão que eu estou levantando, que é a questão prisional americana, os Estados Unidos ele é o centro do debate do punitivismo, tanto na criminologia como na sociologia, porque é um país que tem 2.200.000 presos. É a maior população prisional do mundo, em números absolutos e em números relativos. Né? É um problemaço, né? A população prisional dos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, eu vou dar alguns números e já vou discutir o caso do Brasil, né? Um trabalho do Bruce Wester mostra que a cada 5 jovens negros americanos, 3 passaram pelo sistema prisional. A probabilidade de você ser preso, um homem negro ser preso nos Estados Unidos é maior do que um homem negro jovem ter concluído o ensino médio. E o sistema prisional americano, ele caracteriza um dos maiores postos de emprego nos Estados Unidos, né? É o terceiro maior empregador dos Estados Unidos, é o sistema prisional. Então, eu mudei a tela aqui, para que vocês estejam vendo. É um trabalho de uma pesquisadora chamada Deva Pager. Ela fez um trabalho bem interessante, que ela fez um experimento que foi gerar currículos para postos de trabalho. Ela fez vários currículos para postos de trabalho e nas fichas cadastrais você consegue identificar se o indivíduo é branco ou negro e você consegue indicar se o indivíduo já passou ou não passou pelo sistema prisional. Então, em algumas fichas de emprego nos Estados Unidos, você tem um quadradinho que pergunta se o cara tem passagem pelo sistema prisional. E isso ela chamou de pessoas marcadas, né? Tanto que o livro da tese dela chama Marked. Então, esses gráficos de barra que você está vendo aí mostram os retornos das fichas de emprego que ela soltou nos Estados Unidos. É claro que são fichas de emprego com formações iguais ou muito similares, né, para você controlar isso. Então, por exemplo, os brancos sem registro criminal tiveram 34% de resposta nessas fichas de emprego. Os brancos que passaram pelo sistema prisional têm 17% de retorno dessas fichas criminais. Quando você vai para o universo dos negros americanos, 14% que não passaram pelo sistema prisional tiveram as suas fichas de trabalho respondidas pelo empregador. Ou seja, o negro americano, com a mesma qualificação, ele tem resposta de emprego abaixo do branco que passou pelo sistema prisional. E se você for negro americano,
e passou pelo sistema prisional, só 5% dos postos de trabalho foram respondidos, né? Então, essa questão que eu postei aqui, desses caras que foram mortos, eles certamente passam pela impossibilidade de entrada no sistema prisional relacionado com a questão racial americana. E isso é agravado profundamente com a questão racial, né? Então, isso é agravado porque o cara não tem emprego, o cara tem que ficar em subempregos ou atividades ilegais, e você tem alguns estados americanos que respondem com o que eles chamam de lei e ordem de maneira muito opressora. Então, você tem pessoas que perdem seus direitos depois que passam pelo sistema prisional, direitos políticos, direitos sociais, o cara não pode participar dos sistemas de segurança social. Então, esse problema ele já é uma realidade nos Estados Unidos. E a gente, no Brasil, discute muito pouco os impactos do sistema prisional no Brasil. Então, eu vou querer falar um pouco sobre isso na minha apresentação. Acho que vocês estão vendo aí, tá? Então, vamos dar um panorama geral no Brasil e vou dar um panorama sobre as principais questões que envolvem o trabalho, né? Então, algumas perguntas que eu tentei resolver ou entrar no debate, algumas delas já viraram artigos, eles estão sendo publicados, algumas estão sendo publicadas. Então, uma delas é quais são os padrões punitivos nos países do mundo e nos estados brasileiros. Então, o que a gente chama, o que está dentro do que a gente chama de macrosociologia, né? Existem outliers, e São Paulo é um padrão diferenciado de encarceramento no Brasil? Esse é um texto que eu estou escrevendo agora. Então, uma pergunta, né? Quais são os padrões? O que envolve, né, o sistema carcerário no Brasil e no mundo? Quais são as variáveis que são associadas ao encarceramento? É possível, e isso é uma pergunta importante, é possível conhecer o perfil do preso brasileiro? Então, vou dizer de antemão que nós temos um problema gravíssimo de dados no Brasil, dessas populações. Então, o relatório mais importante que a gente tem, que é um censo penitenciário que foi feito em 2014 pelo Ministério da Justiça, ele traz dados faltantes na ordem de entre 60% e 80%. Você não sabe a cor, você não sabe a escolaridade, você não sabe praticamente nada do preso que está ali dentro. Então, isso gera um viés muito grande nas análises. Então, algumas perguntas que você precisa saber sobre o perfil do preso é saber qual é a escolaridade desse cara, qual é o conjunto capacitário dele para ele sair, para ele ter mobilidade social, para ele ter mobilidade de renda. Então, a questão da desigualdade, a questão da mobilidade vão aparecer muito forte no trabalho, né? Tem uma pergunta central que gera um debate na criminologia e um debate entre juízes, promotores, procuradores, é se o Brasil vive um período de encarceramento em massa. Então, isso está no centro do debate político. Muita gente da área jurídica dizendo que o Brasil não vive um período de encarceramento em massa, que o Brasil encarcera muito pouco, o Brasil deveria ter mais presídios, mais punitivismo, e assim você controlaria mais os crimes. Então, essa pergunta ela é central para entrar no diálogo, né? No diálogo, assim, o que significa viver um período de encarceramento em massa? Como é que a gente pode traduzir isso, né? Uma outra pergunta importante é sobre a influência do posicionamento político no punitivismo brasileiro, no punitivismo dos outros países. Tem alguns estudos nos Estados Unidos que mostram que estados que são mais conservadores, e o Partido Republicano, quando ele governa os estados, ele encarcera mais, né? E eu queria ver como é que isso funciona no Brasil. E no finalzinho dessa apresentação eu vou mostrar quais são os efeitos sobre o mercado de trabalho do encarceramento, né? Então agora, nos Estados Unidos a gente sabe, é impossível falar de mercado de trabalho, falar de questão racial sem falar do sistema prisional americano. E no Brasil, como é que isso funciona? A gente vai chegar lá no final da apresentação. Tá? Então, olha só, no Brasil, a gente teve um aumento da população carcerária nessa ordem de quase 600% entre 1990 até 2014. Até esse relatório, que é um relatório muito importante de 2014 do DEPEN, a gente tinha 607 mil presos. No Brasil, provavelmente a gente já... Bom, provavelmente não, a gente já ultrapassou, chegou na marca de 800 mil presos, e para o final do ano, início do ano que vem,
nós vamos para 1 milhão de presos no Brasil. Agora, se você pensar, olha, 1 milhão de presos numa população de 210 milhões de pessoas não é muito. Mas a gente tem que pensar que essa população de presos, ela é principalmente homens entre 18 e 40 anos. Então, você está pegando um extrato muito específico da população, né? Então, nesse período que você tem um aumento da população carcerária, você tem um aumento muito grande do número dos crimes violentos. E aí você tem uma pressão punitivista muito forte no Brasil, relacionando o aumento de população carcerária com redução dos crimes. E aí também tem uma pasta de literatura mostrando que você não tem uma relação entre aumento do punitivismo e redução dos crimes, né? Então, aqui é um exemplo do crescimento, essa taxa aí de 1.579, um aumento de 1.579 homicídios por ano no Brasil, desde a década de 70, desde 79. E é muito interessante que esse aumento ele é quase linear até 2004, 2005. Se você traçar uma reta, você vê que o aumento dos homicídios no Brasil se comporta linearmente muito claro, né? Muito claro. Então, no Brasil, a gente tem um debate sobre esse tema muito ligado à questão da violência e sobre a questão da passagem do regime ditatorial para a democracia a partir da abertura no final da década de 80. Né? Então, quando a gente fala em segurança pública, em geral, a gente fala de corporativismo policial, resistência para mudanças democráticas dentro dos órgãos de segurança, muita instabilidade política e também financeira, eu não coloquei aqui, que impede que os governadores mais pró-direitos humanos consigam adaptar suas agendas. E, ultimamente, na literatura dos últimos 5, 10 anos, a gente já está um debate sobre retrocessos democráticos no Brasil, e aí eu trago alguns textos que chegam a citar esse retrocesso democrático dos direitos no Brasil. Tá? Bom, então, o debate no Brasil ele não está desconectado com o debate nos Estados Unidos. O debate no Brasil ele está relacionado também com políticas conservadoras, né? Com o símbolo da arma para ganhar uma eleição, com o símbolo da violência, com governadores eleitos dizendo que vão atirar na cabecinha. Então, você tem um processo de políticas conservadoras extremamente agressivas no Brasil e nos Estados Unidos. Basta ver qualquer discurso de campanha do Trump que fica claro essas analogias, né, recentes. Você tem nos Estados Unidos, principalmente, uma questão da ideia de responsabilidade, accountability individual. Né? Você tem que pagar pelos seus crimes, independente das condições sociais que estão no seu entorno. Né? Então, quando eu dei o exemplo dos casos de racismo nos Estados Unidos, essa questão dos 5% deles, né, conseguirem emprego não é levado em conta na hora que o cara vai fazer alguma atividade ilegal nos Estados Unidos. Né? Bom, a gente tem no debate forte ideias de políticas neoliberais. Esse é um debate muito interessante e importante, principalmente na América Latina, onde você tem a continuidade de políticas punitivistas em governos claramente não neoliberais, né? Bom, controle de grupos. Esse debate ele envolve muita coisa, né? Uma volta da escravidão americana, colocando esses presídios para funcionarem como fábricas. E aí, esse debate nos Estados Unidos, e é claro que eu falo muito da posição da estratificação social, que é a minha área, você tem esses autores, né? O David Garland, o Vacan, o Bruce Wester e a Deva Pager, que eu já falei. Tá? Esses caras, e a Deva Pager tem um vídeo no YouTube falando do trabalho dela, é interessante, porque ela traz esses dados. Bom, como eu sou matemático e sou sociólogo, eu fiz minhas análises iam precisar de dados, de modelos matemáticos, essas coisas não iam estar desconectas, então eu trouxe alguns dos principais bancos de dados para fazer essas análises que vocês vão ver a seguir. Tem uma agência internacional que mede, né, a população prisional em vários países do mundo, que é esse aí, o International Center for Prison Studies. Ele já tem, acho que, 15 anos acompanhando a população prisional no mundo, em quase todos os países.
Eu trabalhei muito com o censo penitenciário brasileiro, trabalhei com os dados oficiais do censo e secretarias de administração penitenciárias, né? E aí eu cruzei as variáveis com questões de renda, questão de mobilidade, parte educacional. Então tem muitos dados que a gente tentou cruzar. Eu queria começar comentando e trazendo a pergunta: o Brasil, será que ele encarcera muito? Então cada um desses box plot aí traz a taxa de encarceramento nas regiões do mundo, né? Então, se você olhar o primeiro, o G7, são os países do G7. São 7 países que tem aí, você tem um valor discrepante abaixo, que é o Japão, que encarcera pouco, e lá em cima, com mais de 700 presos por 100 mil habitantes, você tem os Estados Unidos. Então, você vai ver que os Estados Unidos, para cada um desses box plot, eles aparecem, né? O segundo, eu acho, vocês conseguem ver, acho que a minha setinha aqui, né? Vocês têm os países do G20, que aparece a Rússia como o segundo valor discrepante abaixo dos Estados Unidos. E aí você tem os países de DH muito alto, IDH médio, IDH baixo. E esse aqui que não apareceu são os países da América Latina, né? Esse aqui são todos os países juntos e a taxa de encarceramento nos estados brasileiros. Então você pode perceber aqui que o Brasil, ele encarcera basicamente igual aos países de IDH alto. A gente tem um outlier, que é o Mato Grosso do Sul, e tem um debate sobre o Mato Grosso do Sul e as fronteiras com as rotas de tráfico. Então é um debate grande, não vai dar para falar aqui. Mas se você for perguntar assim, olha, o Brasil... A tela não está compartilhada? Peraí. As minhas assessoras estão dizendo que a tela não está compartilhada, eu vou compartilhar. Agora compartilhou? Ok, Vinícius. Foi? Obrigado. Eu tenho o pessoal me ajudando aqui. Tem uma equipe. Então vai lá. Então agora acho que está dando para ver. Então a primeira pergunta é: bom, o Brasil encarcera muito? Essa resposta tem que ser respondida com encarcera muito em relação ao quê? Né? Em relação aos países em igual nível de desenvolvimento? Não. Em relação aos países do mundo, você olha esse box plot aqui, certamente o Brasil encarcera bem mais, né? Em relação aos países da América Latina, o Brasil também encarcera um pouco mais que os países vizinhos, né? E é interessante fazer essa comparação, porque tem muitas palestras no YouTube de promotores, de juízes, de grupos do Ministério Público, defendendo que o Brasil encarcera pouco, né? Então, a partir desse gráfico aqui, a gente não pode falar que o Brasil encarcera pouco, né? O que eu fiz no debate da sociologia é fazer um diálogo com David Garland, que ele diz que para um país encarcerar muito, ele precisa ter 3 condições, né? E o David Garland estava pensando na questão americana. Essas 3 condições são que o país tem que encarcerar mais do que a sua série histórica, né? O país tem que encarcerar mais do que os seus vizinhos em igual nível de desenvolvimento e desigualdade. E esse encarceramento ele tem que ser voltado para grupos específicos. Então, agora eu tenho um referencial para dizer se o país encarcera muito ou encarcera pouco, né? É claro que ele estava pensando nos Estados Unidos, e a gente vai ver que essas 3 condições elas acontecem no Brasil, a menos do país encarcerar muito mais do que seus vizinhos igual nível de desenvolvimento. Então, eu vou chegar lá para a gente embasar esse diálogo. Então, vamos lá, aqui, ó. O encarceramento nos estados brasileiros. Então, você vê que o Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e São Paulo são os 3 estados que mais encarceram. Em termos de taxa, né? Esse gráfico aí, todo mundo que está acima dessa reta
diagonal aí são países que aumentaram as taxas de encarceramento entre 2004 e 2014. Então, vocês observam que em todos os estados brasileiros nós tivemos aumento nas taxas de encarceramento, e você teve o maior aqui, que foi Minas Gerais, porque Minas Gerais ele encarcerava muito pouco em 2004. Então, ele aparece aqui dando um salto. Outras informações importantes, olha, os maiores aumentos. Então, você tem um aumento muito grande em Minas Gerais por conta de que ele começa 2004 com taxas baixas de encarceramento. E aí você tem para cada estado aí, você tem essa relação dos aumentos nas taxas de encarceramento por estado. E aí o que eu vou fazer? Vou procurar regularidades estatísticas para fazer esse diálogo com a sociologia. Então, o primeiro modelo que eu rodei, logo que eu entrei, então um trabalho de 2016, foi olhar o nível de desenvolvimento dos países e o nível de desigualdade nos países. E aí tem uma coisa interessante que acontece nos países e nos estados brasileiros, que é quanto mais desenvolvido é o país, maior é a taxa de encarceramento que ele apresenta. Então, isso é uma coisa muito pouco intuitiva, né? Mas eu acho que tem um campo de pesquisa aí que é olhar as capacidades estatais estão relacionadas com o aumento das taxas de encarceramento. E tem uma coisa interessante, que a desigualdade ele é um elemento que faz com que as taxas explodam de encarceramento. Então, esse gráfico eu vou falar muito rápido dele, mas você vê que as retas que crescem mais as taxas de encarceramento são países que são mais desenvolvidos e mais desiguais. Então, esse foi um primeiro resultado que eu achei na minha pesquisa. A gente usou modelos hierárquicos bayesianos para fazer essas estimativas dos parâmetros, né? E aí, alguns resultados interessantes para os países, né? Você tem um intercepto e inclinação da curva. Então, se você olhar essas curvas em vermelho aqui, é a velocidade com que encarcera os países que têm muita desigualdade. Então, aqui a gente consegue mostrar, a partir dos modelos matemáticos, que você tem uma associação entre desigualdade e desenvolvimento e encarceramento. Então, a gente começa a mostrar coisas muito intuitivas e que isso não aparece muito no Brasil, né? Isso não acontece muito nos estados brasileiros, mas também porque a gente não está trabalhando com tantos dados. Os países, a gente tinha 190 países para estudar e aqui a gente tem só 27 unidades da federação. Outra coisa interessante é que você tem um aumento, né? Nós temos um aumento grande da taxa de encarceramento num dos momentos que o país tem o maior crescimento econômico das últimas décadas. Então, se você reparar que no início do governo Lula, você tem um aumento das taxas de presos e você tem um aumento muito grande das taxas da renda per capita. Inclusive, você tem momentos aqui que a gente poderia classificar como pleno emprego. Então, uma das coisas que é um campo de pesquisa que vai seguir para frente é a associação entre o encarceramento e a regulação dos mercados, né? Então, como é que você tem um encarceramento muito inflado, você consegue regular alguns conflitos no mercado. Então, eu acho que proximamente no Brasil vai ser difícil falar de mercado de trabalho sem falar de população carcerária. E aí, um outro trabalho que a gente fez, esse trabalho foi um trabalho que a gente está fazendo com a professora Marina do FRJ e a Rebeca Souza, que também é doutoranda na estatística do FRJ, que naquele censo de 2014, a unidade amostral era o presídio. Então, o que a gente fez? Georreferenciou todos os presídios do Brasil, cada pontinho desse no mapa é um presídio, e a gente começou a estudar os padrões punitivos no território nacional. Então, esse trabalho, ele mostra que tem um padrão. Bom, a gente criou um modelo em estatística espacial, né? Isso foi um resultado da dissertação de mestrado da Rebeca Souza. E aí a gente conseguiu encontrar um padrão punitivo diferencial. A gente fez algumas análises de cluster no estado de São Paulo. E isso é um resultado bem interessante, porque a gente está entrando no diálogo nacional para falar o que está acontecendo no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, nas últimas duas, principalmente com o governo PSDB,
entrou num projeto de interiorização dos presídios e de uma remodelização dos presídios. Agora eu estou escrevendo um artigo que uma parte do título do artigo chama o McDonald's prisional paulistano, porque eles estão gerando uma forma de encarceramento muito padronizada, interiorizada, com presídios compactos muito parecidos, e a gente está conseguindo ver isso nos dados. Isso já está um pouco no diálogo dos dados, né? Os antropólogos estão falando isso há algum tempo, e os dados estão mostrando essas características do sistema prisional. Então, a gente tem aqui alguns clusters punitivos muito claros, né? Que é o no Nordeste, você tem esse cluster punitivo em São Paulo, um aqui em Minas Gerais, e um cluster espalhado aqui na região Sudeste e Sul. Tá? E aí, um outro estudo, a gente fez essa pergunta. Bom, e a ideologia política? O que a ideologia política dos governadores do Estado implicam em taxas de encarceramento, né? Eu falei no início da apresentação, nos Estados Unidos a gente tem alguns resultados que mostram a associação entre governadores republicanos e estados muito fundamentalistas, né, com religiões predominantemente fundamentalistas, e aumento nas taxas de encarceramento. Então, o que a gente fez? Eu e a Natasha, esse artigo já está disponível. A gente pegou e a partir desses artigos do Tarouque Madeira e do Braga, entre outros, a gente modelou o posicionamento político dos governadores dos estados num período de 10 anos, entre 2004 e 2014. E classificou eles, a partir desses artigos que eu citei, quais são os estados mais à direita e mais à esquerda. Né? E aí o que a gente encontra? A gente encontrou uma associação forte entre estados governados por governadores mais à direita e aumento nas taxas de encarceramento. A gente usou aí uma modelagem usando regressão linear generalizada, o modelo Gama, né? E o nosso resultado mostra aqui, ó, esse gráfico mostra melhor, isso aqui está isso, não está na taxa, está na taxa do log, né? A gente classificou os governadores entre -3, foram os governadores todos do período, governadores de esquerda, e até o 3, que todos os governadores do período são de partidos de direita. Então, você consegue observar um aumento nas taxas de encarceramento até chegar do ponto entre 1,2, o aumento, até um aumento na casa de 2,5 nas taxas de encarceramento. Então, esse é o primeiro resultado que mostra uma relação também no Brasil, uma associação entre posicionamento político e encarceramento. É claro que tem vários fatores que envolvem também o encarceramento. Esse é um diálogo mais amplo, não dá para falar todo ele aqui, mas a gente já consegue achar algumas associações interessantes usando esses modelos matemáticos na sociologia. E aí uma coisa também interessante que a gente fez no trabalho, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem esse gráfico, mas é um gráfico em 3D, onde um eixo está se referindo a desenvolvimento e um eixo é o eixo da desigualdade. Então, é o eixo dos países. Tem um lugar aqui, nesse ponto aqui, são os países mais desenvolvidos e mais iguais. E você tem um momento aqui que são os países menos desenvolvidos e mais desiguais. Esse rosinha aqui são os países da Europa. Então, você vê que são países muito desenvolvidos, países mais iguais, e você tem uma taxa de encarceramento baixa. Né? E aí, no meio aqui, você tem a América Latina, que tem taxas de desenvolvimento médio ou baixo e muita desigualdade. Né? E é interessante esse gráfico porque a gente não pode considerar a relação linear entre desenvolvimento e desigualdade. Você pensar em encarceramento, você tem que pensar em desenvolvimento e tem que pensar em desigualdades, e principalmente grupos que são dotados do estigma do preso. Né? O preso é sempre o outro. Você tem essa relação, um debate também na sociologia muito amplo, de que o encarceramento está sempre relacionado com uma posição do outro. Você nunca cria leis para encarcerar os seus, ou seja, essa relação entre nós e eles, ela se fortifica, principalmente com a globalização.
E aí esse é um outro gráfico que mostra isso, né? Ele mostra a relação espacial entre, né, entre taxa de desenvolvimento e desigualdade, e você tem um ponto ótimo nos países do encarceramento, que é esse aqui, ó, países com desenvolvimento na taxa de 0,8 e esse nível de desigualdade. Esses são os países, né? Isso aqui é o ponto ótimo do encarceramento no mundo. E aí depois eu usei umas ferramentas de estatística espacial para modelar isso. Eu não vou falar muito desses modelos agora. Tá? Tudo que eu comecei falando nessa apresentação está relacionado com uma sociologia macro, né? Modelos matemáticos dentro de um debate macro-sociológico. Mas aí eu queria estudar também o que acontece com os indivíduos, né? Quais são as características dos indivíduos que estão presos. Eu queria fazer um diálogo principalmente com a ideia do Amartya Sen de espaços capacitários. Eu queria trazer a ideia de posição social para tentar entender quais são os espaços ótimos de encarceramento entre as pessoas, né? Então, quem trabalha com dados de violência, se tiver alguém me assistindo, sabe que os dados são precários, eu acho que essa é a palavra certa para os dados, e tem uma posição política muito clara de esconder os dados. Não? Oi, vocês estão me ouvindo? Vê se melhorou. Melhorou? Oi? Tudo certo, Vinícius. Tá, é que a minha esposa veio aqui e falou, você não estão te ouvindo, agora acho que melhorou. Tá bom. Qualquer coisa, eu tenho um plano B aqui, porque eu estou no interior, estou em Maricá, mas é meio interior. Aí, qualquer coisa, eu faço a apresentação pelo celular, eu mudo, né? Eu faço a internet pelo celular. Então, esse é um ponto interessante sobre os dados, né? Você sempre, né, governos autoritários têm uma tendência a esconder dados, né? Quando a gente conversou, estava nesse debate sobre a pandemia e o presidente Bolsonaro se mostrou contra o isolamento social, eu já sabia, já falei assim, ele vai começar a esconder os dados alguma hora ele vai disfarçar esses dados, né? Porque isso é um padrão. Governos autoritários escondem os dados. A gente tem um histórico sobre isso com os dados de segurança pública. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente teve uma intervenção militar milionária, nas cifras de milhões, 500 milhões, e você não tem um relatório sobre gastos, licitações, número de operações. É a escuridão total nos dados, e a gente não está falando de R$100, né? Então, eu sabia que isso ia acontecer e esse problema ele vai aparecer aqui. A gente tem poucos dados para falar sobre a população prisional. Então, o que eu fiz? Vou olhar os dados oficiais, né? Eu vou no censo e vou olhar os dados essenciais. Mas por que eu quero fazer isso? E aí tem uma discussão sociológica importante, que é o seguinte, né? O que caracteriza esses grupos que recebem a ação do Estado repressiva, né? Então, essa discussão entra numa perspectiva que esses dois autores, Jaider e Boyle, chamam de perspectiva do guard labor. Como é que o Estado se estrutura de maneira a fazer impedimentos distributivos, né? Então, esse é a base de tentar entender qual é esse grupo capacitário dos indivíduos que estão presos, mesmo tendo poucos dados. E aí um conceito importante que aparece no Bruce Wester é o da população escondida, né? Como é que ficam os dados oficiais se você pega um contingente muito grande dos dados oficiais e retira eles das suas amostras? Então, a amostra de renda, a amostra de emprego, a amostra de escolaridade, todas as amostras oficiais nos Estados Unidos são viesadas porque você tira 2.200.000 pessoas das amostras. É isso que traz, né? Quais são os impactos disso? Então, essa discussão parte dessa perspectiva e eu só trouxe alguns poucos... E aí eu fiz uma comparação, né? A comparação entre os guardas prisionais, aonde que esses caras estão no conjunto capacitário, a população como um todo e os presos. E nessa comparação, se a gente conseguir olhar aqui, a população em geral, quanto mais claro, mais pessoas tem. Então, a população entre 30 e 54 anos, principalmente, com um nível 1, 2 ou 3 de escolaridade. Esses níveis são os níveis que o IBGE usa. Nunca estudou,
fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior. Então, você vê que a população do país está aqui num grupo muito específico, né? Principalmente uma população que teve acesso à escola e o ensino fundamental universal agora na virada do século. Os presos são basicamente homens jovens sem escolaridade. Se você olhar, são homens jovens, a gente sabe, né? Eu nem trouxe esse gráfico, porque ele é muito batido, homens jovens, negros ou pardos, de baixíssima escolaridade. E se você olhar, então a população prisional, ela está num lugar muito diferente do lugar onde a população está. É um grupo específico. Tá? Se você olhar os guardas prisionais, olha onde que eles estão. São pessoas entre 30 e 42 anos com pelo menos ensino médio. Ou seja, o Estado ele junta um grupo de pessoas, capacita ou escolhe esse grupo de pessoas para fazer é claro que esse guard labor envolve policiais, militares, envolve toda uma estrutura. Mas eu peguei uma parte desse guard labor para mostrar que você tem o Estado atuando para fazer com que esse grupo aqui, num espaço capacitário muito definido, fique preso, né? Um grupo da população. Então, agora eu queria partir para a conclusão. E a ideia desse é falar assim, bom, vamos falar sobre o futuro do punitivismo prisional no Brasil. Vamos olhar para frente. O que vai acontecer pelas sedes temporais? O que a gente pode dizer? E eu acho que no finalzinho eu faço um adendo sobre a pandemia, porque eu cheguei a estudar os impactos, usei os modelos para falar sobre os impactos na população prisional da pandemia. Então vamos lá. Quais são as tendências do punitivismo no Brasil? Bom, a gente tem tendências políticas, né, onde você tem um eleitorado muito forte que elege pessoas ligadas ao mais punitivismo. Isso acontece nos Estados Unidos também, não é nenhuma novidade no Brasil, né? Então você tem um grupo que se associa a ideais punitivistas, geram campanhas punitivistas e, né, claro, dentro das agendas, né, conservadoras, e esses caras eles entram e são eleitos. Então a questão eleitoral ela é importante, ela não pode ser negligenciada, né? Então no governo federal você tinha, por exemplo, Bolsonaro e o Moro, governos estaduais entre eles, Wilson, Dória e Zema, né? Bom, você tem uma campanha dentro dos operadores do sistema, eu já falei aqui também, pró-punitivistas, operadores do sistema são importantes, né? E aí lembra esse livro da Len Gruber e do Paiva, que fala assim, é muito importante quando você quiser olhar a base das operações de segurança pública ou nos presídios, que a base está muito influenciada pelo topo, pelos programas políticos e pelas representações dos líderes, né? Então, se você tem líderes pró-direitos humanos, a favor de que a vida seja preservada, isso influencia também aqueles que, de alguma maneira, influencia aqueles que estão na operação do sistema de violência do Estado. Bom, a demanda punitivista eleitoral, você pode olhar as pesquisas LAPOP, as pesquisas de opinião, você tem uma demanda punitivista muito forte. E as tendências punitivistas são importantes. Tanto os governos ditos de esquerda quanto os governos ditos de direita na América Latina tiveram um aumento da população prisional. Então, isso é uma coisa que o pesquisador argentino Máximo Sosso ele traz essa questão, né? Quer dizer, o neoliberalismo não explica tudo. Tá? Bom, olha só, eu montei um modelo dinâmico polinomial de segunda ordem para fazer projeções da população prisional. Essa projeção, a gente tinha dados até aqui. Então, em uma década, provavelmente a gente chega a 1,5 milhão de presos, né? Um pouco menos que 1,5 milhão de presos no Brasil. Então, isso aqui é a tendência a partir do hoje. Falando um pouco da pandemia, se morrerem as pessoas que os modelos mostram, infelizmente, no sistema prisional, eu acredito que essa curva ela vai ter um gap para baixo, mas ela vai continuar com uma tendência de crescimento
porque as tendências políticas, econômicas, sociais para o punitivismo, as econômicas mudaram, mas algumas tendências elas não mudaram. Então, algumas contratendências, né? O que pode fazer com que essa curva que eu estou mostrando para vocês não fique assim? A gente não chegue a 1,5 milhão de presos em uma década. Bom, a gente pode ter uma posição social contra a política de encarceramento e política de abate. Quer dizer, essas coisas que estão acontecendo na rua podem funcionar. Eu não acredito muito, mas eu tento ser positivo. Você tem uma crise econômica persistente. A gente sabe que crises econômicas geram redução da velocidade das taxas, ela gera redução da população prisional, mas aumenta as taxas de encarceramento nos presídios, né? O número de presídios por vaga. E também tem alguns estudos que mostram que quanto maior a crise econômica com tendências punitivistas, você tem mais crises e explosões dentro do sistema prisional. Rebeliões, revoltas, formações de PCCs, comandos vermelhos, né? Então, a parte econômica geraria uma redução do aumento da população prisional, mas teria outras questões, né? E uma coisa importante seria pautar o punitivismo como um problema distributivo grave, né? E a sociedade entender que a gente não tem que eleger políticos que gerem um sistema prisional de 1,5 milhão de pessoas. Isso está no debate público, é um desafio enorme. A gente tem que entrar nesse debate. Tá bom? Bom, tem duas consequências que são importantes para falar, né? Eu vou concluir com essas duas consequências do encarceramento em massa. Uma consequência de curto prazo, que é você tirar muita gente da rua e aí você reduz algumas taxas de emprego, e uma consequência de longo prazo, né? Como é que funciona a sociedade, o que vai acontecer com a sociedade daqui a 20, 30 anos em países que passaram por esse sistema. Eu vou falar aqui um pouco dessas consequências de curto prazo no Brasil. Então, esse estudo está em conclusão. Parte desses dados e dessa análise foi feita com um colega de departamento meu, o Davi. E o que a gente fez, né? Também baseado nesse trabalho do Bruce Wester. O trabalho do Bruce Wester ele tem uma pegada interessante. Ele fala assim, olha, a gente diz que os Estados Unidos tem pleno emprego, é um país que basicamente todo mundo está empregado, comparando com a Europa. E aí o que o Bruce Wester faz? Bom, tudo bem, mas a gente tem 2 milhões de presos, mais de 2 milhões de presos. O que acontece se a gente pegasse esses 2 milhões de presos e colocasse no mercado de trabalho? A gente vai poder dizer ainda que a gente está no oásis do emprego nos Estados Unidos, se a gente pegar esses caras todos e colocar eles no mercado de trabalho? Então a gente fez uma conta simples, que é colocar quem está preso no mercado de trabalho, claro, considerando a taxa de empregabilidade dessas pessoas, né? Só que eu pensando nesse problema do Bruce Wester, eu falei assim, nos Estados Unidos eles não têm os problemas de homicídio que nós temos no Brasil. Então o que acontece se a gente pegar os presos e as pessoas que foram mortas e estariam em idade laboral hoje, o que aconteceria com o mercado de trabalho no Brasil? E é interessante fazer porque teve uns números um pouco chocantes para mim quando eu fiz essa análise, né? Para vocês terem uma ideia, os dados foram compilados do Ministério da Saúde. São os melhores dados que nós temos no país sobre homicídio, são os dados do DataSim. E esse gráfico que vocês estão vendo são os mortos por ano, né, até 2016, de pessoas que estariam no mercado de trabalho se não tivessem sofrido o homicídio. No Brasil, nós teríamos 1.012.770 indivíduos no mercado de trabalho se eles não tivessem sofrido o homicídio. Esse gráfico aí, o cinza são as mulheres e o vermelho são os homens. Ou seja, os homens eles são ou assassinados, os homens, né? Você tem esse quadro de opções para as pessoas de baixa renda ou dos estratos capacitários mais baixos. O mercado de trabalho muito básico ou informal, o homicídio ou a prisão.
né? Então, agora eu estou juntando essas três coisas nesse trabalho. Se você olhar aqui, quando a gente quer olhar esse retrato por cor, os dados só começam a ser registrados a partir de 1996. Então, a gente tem dificuldade para fazer isso por cor. Eu tive que estimar esses dados por cor, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra as taxas de emprego em 2012, que a gente tinha basicamente pleno emprego, a projeção para 2030, se nós tivermos as mesmas taxas de emprego, e em 2016 e 2030, que aí você já tem muito desemprego no país. E essas barrinhas em preto e em vermelho é aonde deveria estar a taxa de desemprego no Brasil, se fosse considerado só a população prisional, ou se for considerada a população prisional e os homicídios no Brasil. Então, você observa que se a gente estiver num momento de bom emprego, né, um desemprego baixo, você chega a aumentar 3 pontos percentuais a taxa de desemprego, né? Esse é o impacto no mercado de trabalho. Mas como esse é um fenômeno muito ligado ao sexo masculino e de baixa renda, se você olha para os homens, só os homens, e a gente chegar num momento de baixíssima taxa de desemprego, 6%, aí você tem um aumento de 4% nas taxas de desemprego. É isso eu venho chamando no trabalho, eu estou desenvolvendo essa teoria, né, esse conceito, que é o que a gente chama de desenvolvimentismo penal. É você gerar estruturas no Estado para impedir redução das desigualdades, mobilidade ascendente, né? Você tem um maquiamento do desenvolvimento a partir do alto índice de homicídios e a partir de taxa de encarceramento muito grande, né? Então, se nós chegarmos nesse patamar da economia melhorar, a taxa de desemprego melhorar, a gente vai começar a esconder muito essas pessoas e a gente vai estar num quadro do que eu chamo de desenvolvimentismo penal. Legal. Então, se você olhar o impacto para os não brancos, pelas estimativas que a gente fez, aí a gente tem também quase 5% de aumento nas taxas de desemprego. Eu pretendo fazer isso para mobilidade educacional também, mobilidade de classe nos trabalhos finais. Então, agora para concluir, a pergunta: o Brasil encarcera muito? Sempre eu acho que eu deveria responder essa pergunta, né? Mas a resposta dela é em relação a quê, né? Em relação à ideia de encarceramento em massa do David Garland, certamente o Brasil encarcera, o Brasil passa por um período de encarceramento em massa, né? Grupos específicos, aumento das taxas muito acima das séries históricas, porém sem ter o aumento muito acima dos seus vizinhos na América Latina. Agora, a gente pode perguntar: o Brasil encarcera muito? Em relação aos grupos conservadores, o Brasil encarcera muito pouco. O desejo punitivista do Brasil, ele é muito alto, então para determinados grupos nós encarceramos pouco. Temos que aprender a trabalhar com esse viés nos dados oficiais e mostrar que tem um viés na PNAD, no censo, em todas as pesquisas domiciliares. Essas pesquisas, elas escondem, elas são viesadas por esconder um contingente gigante de pessoas no mercado de trabalho, afetando os dados oficiais nacionais de renda, oportunidade, mobilidade social e educação. E a gente pode entrar, se tiver num momento de desenvolvimentismo penal. É isso. Estou muito feliz de ter apresentado isso aqui para vocês e estou aberto aí a críticas, sugestões e perguntas. E aí, professor Vinícius, mais uma vez aí, queria parabenizar pelo trabalho. A gente sabe também que esse seu trabalho também ganhou alguns prêmios, e isso é importante também no fortalecimento aí da pesquisa nessa área. Parabenizar pela apresentação e novamente agradecer a sua disponibilidade.